Olá, estudante! Aqui é o Francisco Alisson e hoje nós vamos analisar um tema que é bastante interessante e a partir dele, a saber, o que é dar pérola aos porcos. Vamos descobrir o que é pérola, vamos descobrir por que porcos, vamos entender também uma parábola que tem que ter o conhecimento necessário desse anterior para compreendê-la e vamos entender mais do que Jesus quis dizer. Vamos compreender tanto, porque vai além, já te adianto, do que só você dizer eu não vou perder meu tempo com alguém que não está interessado. Ou eu não vou jogar minhas palavras aos porcos. Tá? Eu não vou me rebaixar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos entrar aqui no quadro branco para você dar uma olhada enquanto eu explico o caso. Ok? Já peço para você deixar o seu like, o seu gostei e me seguir se ainda não é inscrito no canal. Já compartilha também os vídeos do canal para que a gente possa crescer e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você tem dúvida, você também pode mandar aqui nos comentários, tá? Então vamos lá. A escritura diz o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Olha que coisa, né? Mateus 7, 6. Primeiro vamos entender uma questão muito interessante aqui. Cães e porcos. O que eles são, o que eles têm em comum? Consegue imaginar? Vamos pegar aqui o quadro branco. O que eles possuem em comum? Natureza. Ah, eles têm a mesma natureza? Não, eles têm a natureza de animal. A natureza deles é essa. Ah, mas até aqui não diz nada, né? Mas olha só o que a natureza deles produz. A natureza do cão vai pisar a pérola, pisar o que é sagrado, né? Pisar o que é sagrado. E o porco vai despedaçar a pérola. Ele não está nem aí, ele vai mastigar aquilo. É a natureza dele. De onde que a gente vê isso, que é natureza e que isso é importante e relevante para se considerar? Olha só, está escrito em Gênesis. Cada um, deixa eu ajeitar aqui minha mesa. Cada um produza segundo sua espécie. Ele fala cada árvore, cada coisa, produz segundo a sua espécie. Olha que interessante. Eu dê fruto conforme a sua espécie. Quando a gente pega a palavra espécie, a gente vê natureza. Nessa palavra, espécie, segundo a sua natureza. Produza o quê, né? Frutos. Frutifique segundo a sua natureza. Fruto significa resultado de alguma coisa. No caso, da natureza. Ou seja, cada um deu o resultado de sua natureza. Essa é a ordem dada desde o princípio. Então, quando você vê o cão pisando o que é sagrado, não dando atenção, é a natureza dele. Não se espera, não é razoável esperar que ele faça diferente. Assim como o porco, não é razoável esperar que ele faça também diferente. É a natureza dele. É o fruto que eles dão. Mas, ok, o que mais é necessário saber sobre essa questão antes de prosseguirmos? Vamos pegar aqui mais um detalhe sobre a natureza desses animais. Jesus, ele chega a dizer isso aqui, citando também uma escritura anterior, que diz, escritura no Velho Testamento, tá? Que diz, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao despojadouro, né? Despojadouro, algo assim, me perdoe se estiver errado, de lama. Ou a lamaçal, né? Lamaçal é uma palavra mais comum para mim, nas traduções que eu leio. Porque é a natureza deles. O cão ele vai voltar ao seu vômito. Aí tem a questão muito interessante agora. Como você vai saber qual é a natureza
de um cachorro, ou por que ele volta a lamaçal, ou como que eu vou saber qual a natureza desse animal que eu estou diante dele, ou de qual árvore eu estou diante dela, né? Tenho aqui algumas respostas muito interessantes, né? Como reconhecer a natureza de algo ou de alguém, né? Vamos pegar aqui primeiro ponto, né? Provérbios 17, 28 diz: até um tolo pode passar-se por sábio e inteligente se ficar calado. Ou seja, enquanto ele não falar, olha que interessante, enquanto não abrir a boca, se tem dúvida se é tolo ou se é sábio, porque ele está calado. Mas você espera o que? Ele falar. Espere ele falar. Até que ele fale. Até que fale. Pronto, agora você sabe a natureza daquilo. Espere que ele fale, porque ele vai dar segundo a sua natureza. Ele vai trazer o fruto ou o resultado de algo segundo a natureza dele. A segunda coisa para se entender a natureza... é... Eclesiastes 10, 3 diz assim: e até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E diz a todos que é tolo. Ou seja, uma hora ou outra, olha que interessante, mais cedo ou mais tarde, revela sua natureza. Isso é interessante e importante se considerar. E até antes dele se revelar a sua natureza, você trata ele como você não sabe. É simplesmente seu trabalho. Você não vai olhar o coração de ninguém, até porque você não tem esse poder de olhar o coração de alguém e dizer, pô, você é tolo, você sabe. Não, mas você vai olhar as obras dessa pessoa. Vai olhar a natureza dessa pessoa. O terceiro ponto para se identificar a natureza de alguém ou de algo é Provérbios 20, verso 11, que diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, seus frutos, se a sua obra for pura e reta. E se não for, de qualquer forma, ela vai se dar a conhecer. Ó. Até a criança se dá a conhecer. As obras não podem ser escondidas. Os frutos não podem ser escondidos, porque você entrega aquilo que é conforme a sua natureza, lembrando lá de Gênesis, né? Como a gente começou. O quarto ponto para a identificação da natureza é Lucas 6, verso 43, que diz: não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz bom tesouro do seu coração. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo. Pois a boca fala do que o coração, ou do que está repleto o coração. O que nós acabamos de ver aqui? Produza frutos. Segundo, ou de acordo, ou tomando a ordem, sua natureza. Espécie. Entende? Se você antes tinha dúvida, agora você já não tem mais dúvida. Ah, mas eu tenho dúvida, será que fulano é bom ou ruim? Olha os frutos dele. Ah, mas será que essa é a natureza dele mesmo ou foi só uma queda? Foi só uma decaída? Olha os frutos dele. Agora nós descobrimos que tem como você saber a natureza da pessoa ou daquele que você está diante dele. Logo, não deem o que é sagrado aos cães. Por quê? Eles vão pisar como se fosse qualquer coisa. A natureza dos cães não vai fazer distinção entre o que é sagrado e o que não é. A natureza dos cães faz com que, mesmo que você adestre ele volte ao seu vômito. É a natureza dele. Mais cedo ou mais tarde ele volta ao vômito. Mais cedo ou mais tarde. Antes disso, claro, você está entregando o que é sagrado, né? Diante de uma pessoa, vamos aplicando já também. Diante de uma pessoa, você está tentando convencer ela, entregando o que é sagrado ali a alguma pessoa. Porque Jesus também chega a dizer àquela mulher, né? Não é lícito que eu dê o alimento dos filhos aos cachorrinhos. E ela diz: mas Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha dos seus senhores ou dos filhos.
também se aplica a uma pessoa e ele diz: bem-aventurado és tu, por aquilo que disse, tua filha está sarada. Como vai saber se é um cão ou não? Pela natureza dele, que vai se revelar logo na frente. Enquanto tiver dúvida, você trata como se não fosse. Né? Você trata como se não fosse. Jesus, ele conhecia a natureza de todos, já tratou, já sabia, ele sabia. Mas nós esperamos para identificar a natureza. Por que é necessário compreender essas questões antes? Porque nós vamos aqui identificar, primeiro, o que é sagrado agora, né? E depois o que é pérola. Agora que a gente identificou que é a natureza deles, dos animais, e por isso diz esse provérbio, a gente encontrou também raízes no Velho Testamento, e a gente também encontrou como identificar a natureza. Agora a gente passa para o segundo ponto, né? Que é o que é essas pérolas? O que é essa coisa sagrada? E a gente vê em Mateus 13, 44, dizendo: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Agora nós encontramos algo muito interessante aqui, ó. Qual a coisa mais sagrada que existe? Ensino. Ensino do Eterno. É ele se revelando, a coisa mais sagrada que existe. Aí nós vemos pérola aqui. E nós vemos aqui também no que Jesus fala, ó, a pérola de grande valor e um campo e um tesouro escondido no campo, né? Quando você analisa essa palavra campo e terra, a gente faz essa conexão. Vamos pegar aqui, ó. Campo é igual terra, certo? E Jesus trouxe algo valioso e precioso que não é deste mundo, um grande tesouro, onde ele diz: vai, vende tudo o que tem, toma a tua cruz e segue-me. Opa, vai, toma a tua cruz, o quê? Sem preço. Algo precioso estava na terra naquele tempo. O que estava na terra nesses dias? O reino. Jesus diz: é chegado o reino. E como é que você sabe que é chegado o reino? Através do ensino do Cristo. Opa, então nós já identificamos o que é preciso que o jovem rico vendesse tudo que tinha para ter. O que é o grande tesouro que está na terra? É isso, porque também Jesus diz, ó, do que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a alma. Ou seja, não ter vida eterna. Olha só o quanto de coisa está aqui dentro. Agora a gente identificou que o reino do céu é chegado na terra. E que um grande tesouro está ali. Um homem que procurou oportunidade, que está atento à oportunidade, né? Como a gente vê na segunda parte, ó, é semelhante ao homem negociante. Negociante é aquele que procura oportunidade, que busca boas pérolas, que busca algo precioso, algo valioso, algo que realmente vale a pena. E Jesus, ele explica o que realmente vale a pena. Jesus, ele chega a explicar, ó, ele chega a dizer o que realmente vale a pena. Ó, ele diz: ajuntai tesouros no céu, onde não se perdem, onde não perecem, ou se perdem, ou são roubados. Ele fala essa questão importantíssima: ajuntai tesouros no céu. Porque isso é a única coisa que não perde e que tem recompensa, a vida eterna. Uma grande oportunidade, ele procurou também, encontrou uma grande oportunidade. Qual que é essa grande oportunidade? De receber o reino. Receber o reino. Como e de onde retirei essas questões? Né? Do chamado. Toma a tua cruz, né? Vende tudo o que tem
e entrega. Aí tem a questão, entrega aos pobres, né? Distribui aos pobres, mas vamos pegar uma questão muito interessante, porque os pobres sempre têm, mas a mim nem sempre tem. Então estaria diante do homem uma oportunidade que não se repetiria. Logo, é um tesouro. E aquele jovem rico era também um negociante, viu a oportunidade ali, viu algo, chegou e disse, bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, porque me chama bom. Ali também não está dito que ele estava repreendendo aquele discípulo, aquele jovem rico, por chamá-lo de bom. Não, mas estava naquele algo implícito. É implícito algo que se deixa passar. Olha só. Porque me chamas bom. Só há um que é Deus. Pronto. Por que me chama bom se só há um que é Deus? Ali Jesus disse para ele, você reconhece que sou Deus? Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos dizem, opa, tu é o Messias, o Filho do Deus vivo. A imagem de Deus manifesta. Então o jovem rico estava reconhecendo quem estava diante dele. E Jesus viu isso porque Jesus o amou. E ao dizer essas questões, ele também disse, lá em um certo lugar, que diz, esse povo me honra, ou reconhece com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Opa, então nós já estamos entendendo mais sobre aquele jovem rico, sobre o que aconteceu ali. E também tem outro lugar que Jesus diz, me chamam de mestre, e não fazem o que os mando. Aí tá a questão. Ou seja, o jovem rico estava reconhecendo quem que era e Jesus falou o que para ele? Vai, vende o que tem. Deu a oportunidade de fazer o que manda, deu a oportunidade de realmente não só reconhecer, como agir, como buscar e como viver aquela oportunidade, porque o reino do céu era chegado para ele. E ele disse, quando vende tudo o que tem e entrega em favor de me seguir, para que a atenção, a atenção do jovem não fosse dispersada. Porque você vê no escrito sobre o jovem rico que ele tinha muitos bens. Mas ainda assim não diz muita coisa. Olha só o que diz também. Ele tinha muitos bens, a atenção dele podia ser dispersada, mas onde a gente vê isso? No primeiro mandamento, que diz, ama ao Senhor teu Deus com tudo o que tem, todo o pensamento e de toda força. Ou seja, completamente. O mesmo Deus que diz, eu tenho ciúme, não divide a atenção, que não divide a atenção. Olha que interessante, quanta coisa a gente descobriu agora sobre o jovem rico, fazendo essa apresentação e Jesus dizendo essa simples frase, não só há um que é bom, é Deus. A gente voltando agora à parte aqui, um negociante encontrou uma grande pérola, um grande campo, foi e vendeu tudo o que tinha, entregou tudo o que tinha para aquele campo. Claramente nós vemos essa parábola falando sobre o nascer de novo, Nascer de novo. O jovem rico rejeitou isso, porque no nascer de novo é o nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz, e segue-me. É o nascer de novo, nega a velha vida, amigos, parentes, etc., trabalho. Como diz São Pedro, Jesus, mas nós que deixamos tudo por ti,
O que receberemos? Ele falou que não haverá quem que deixou pais, mãe, irmãos, campos, que nessa vida não receba 100 vezes mais e que receba a vida eterna no vindouro. Olha que interessante. Ou seja, a pessoa que entregou tudo em favor, em troca de negociante, a palavra negociar, né, significa eu entregar algo em troca de algo. Ou seja, eu estou abrindo mão de tudo para ter essa questão, essa oportunidade específica ali, que é o tesouro no campo, que é a pérola. A gente vê a pérola de grande valor. É a oportunidade que está diante de nós. É o ensino de Cristo estava ali. Porque toma tua cruz e segue-me. Foi chamado os discípulos de cristãos. Com esse ensino, com essa oportunidade, nós encontramos o cumprimento da Escritura que diz, né, se é chegado o reino dos céus. A Escritura falada pelo profeta Isaías é que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi falado pelo profeta Isaías e que se cumpriu também nos evangelhos, e diz a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. A palavra poder significa instrução ou capacitação, para fazer algo. Olha que interessante, é ensino. Deu-lhes ensino para se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes a oportunidade agora. E esses dois negociantes entregaram tudo o que tinha para reconhecer o reino, para reconhecer a oportunidade, o tempo de quem estava diante deles e como agir diante deles. Diante do eterno, né? Diante da oportunidade que estava diante deles. Por último, a gente vê algo extremamente interessante aqui. Olha só, como a gente sabe o que seria, né? E o que tem a ver o porco, a questão da natureza, tudo isso com o ensino. A gente pega aqui em Provérbios, e ele diz assim, o princípio da sabedoria é adquirir e use tudo o que você possui para adquirir esse entendimento. Ou seja, Jesus estava citando essa questão aqui, ó. Use tudo o que tem para adquirir o conhecimento. E mesmo que você tenha que se desfazer tudo o que tem para adquirir o conhecimento. Quando ele falou para o jovem rico, vá e venda tudo o que tem, ele falou, vá e desfaça de tudo o que tem para adquirir essa oportunidade, essa sabedoria, esse conhecimento. Por que sabedoria, né? Jesus chega, ele é a sabedoria de Deus. E um provérbio diz, eu era a sabedoria, eu estava constituído no dia que Deus criava os montes e as coisas. Eu, a sabedoria, levo minha voz e clamo aqueles que têm falta de entendimento, digo, simples, voltem-se para cá. Essa sabedoria estava clamando ali nas portas, nas praças, nas ruas. Era Jesus com o seu ensino. E foi chamado para o jovem rico, ele podia cumprir isso aqui, mas ele não quis. Ele não quis usar tudo que tinha para adquirir o conhecimento. Era o negar a si mesmo, ele não quis negar a si mesmo para adquirir o conhecimento e o entendimento. Agora que a gente viu o que é a pérola preciosa que é necessário que o homem venda tudo para que compre, para que encontre aqui, o tesouro precioso que estava na terra para que o homem adquira tudo e venda tudo que tem, adquira aquela pérola e viva eternamente. Está aqui a sabedoria, o ensino, o conhecimento, a instrução, o temor do eterno. E agora a gente vai fechar com chave de ouro e vamos ligar os pontos e voltar bem nessa parte aqui, ó. Não dê ao que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, para que caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Se a gente pega essa questão aqui, vamos pegar aqui outro ponto, né? Outro quadro branco. Perfeito. Agora a gente sabemos que é ensino e que esse ensino também vai conosco, né? Como dito, ó, ide e fazei discípulos. Em outro lugar, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Olha que coisa interessante, ou seja, o ensino de Cristo vai junto.
Nós estamos levando o ensino dele para fazer o quê? Discípulos para quem? Para ele. Discípulos para ele. Discípulos. Discípulos para ele. E nós agora temos a oportunidade, a grande pérola. Estamos oferecendo essa grande pérola aos outros, porque o reino dos céus é chegado, está na terra. Ao oferecermos às pessoas e elas rejeitarem. Deixa eu apagar isso aqui, está muito feio. Ao oferecermos e elas rejeitarem, não vamos ou não devemos insistir para sempre. Porque é a sua natureza que está se fazendo conhecida. Ou seja, não insista em tentar ensinar alguém a ser diferente da sua natureza quando ela só tem aquela natureza para oferecer. O homem, como disse São Paulo. Veja só, vamos pegar essa linha do tempo aqui para você entender por que essa obra é feita com o homem e não com os animais. Aqui é o princípio. O princípio, o homem era sem pecado, sem erro, que estava o erro. O homem era sem pecado, sem erro, perfeito, tinha uma natureza primordial, mas agora nasceu-se filhos dos homens e filhos de Deus, tem separação, agora os homens nasceram corrompidos, mas aqueles que amam tanto essa natureza que não querem se soltar dela, escolhem essa natureza. Logo, eles voltam ao vômito, mesmo depois de limpos. Eles voltam ao despojadouro. Vou colocar aqui. Mesmo tendo sido lavados. Entende? Eles vão voltar, eles vão entregar da sua natureza. E você, ao pregar esse evangelho, não será responsável por essas pessoas. Também não deve ficar insistindo para essas pessoas. Por quê? Está escrito. Olha que interessante. Está escrito. Pregai o evangelho. Essa é a sabedoria, essa é a pérola. Essa é a coisa sagrada. Coisa sagrada. A toda criatura. Ou seja, de toda a natureza. E quem crer será salvo, porque sua natureza será mudada. Para qual natureza? De volta àquele no princípio. É como se nós tivéssemos aqui na queda uma natureza emprestada, mas aqueles que amaram tanto essa natureza emprestada que se tornam um com ela. Será salvo, né? E aquele que não crê já está condenado. Porque a sua natureza é reprovável. Ele vai continuar dando frutos porque a sua natureza é reprovável. A gente vai encontrar essas questões em duas escrituras aqui essenciais de se entender. Vamos pegar aqui. Primeiro, vamos pegar com o Novo Testamento, São Paulo dizendo, desperta tu que dormes. Levanta-te, de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nessa parte em Efésios, São Paulo está dizendo o seguinte: poxa, quem pode despertar, quem pode cair na real, quem tem essa natureza que pode acordar, desperta. Quem não, entende? Quem tem a natureza que não pode despertar, no caso que não pode ser mudada, o porco não pode ter a natureza que pode ser mudada. O cachorro também não. O cão não pode ter a natureza que pode ser mudada. Ele sempre vai voltar ao vômito. A porca sempre ao despojadouro. Mas existem aqueles que não têm essa natureza, que fazem, porém, não é o seu ponto principal. Não é a natureza originária dele. Olha que interessante. É sobre esse que ele está falando. Faz essa distinção. Separa-te.
Deixa Cristo então esclarecer. Como eu vou saber qual natureza eu tenho e qual natureza eu não tenho? Cristo vai me esclarecendo. Ou seja, pérola. Olha a pérola aqui. Tesouro. E para isso eu tenho que deixar tudo que tenho, entregar tudo que tenho nesse conhecimento, para adquirir esse conhecimento, para adquirir esse esclarecimento do eterno. E então aprender e ser mudado. A gente vê que não é para sempre esse chamado, porque em Gênesis, né? Gênesis 6:3 está dito: meu espírito não contenderá. A palavra contender significa tentar convencer alguém que resiste através de argumentos lógicos, ou desculpas, ou questão, seja qual for, aquela pessoa que está tentando convencê-lo. Ou seja, é a escritura de São João que diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas a ponto de se convencerem de que não precisavam da luz, porque suas obras eram más, para que não sejam expostos. Era a sua natureza. Meu espírito não contenderá, ou seja, o Espírito de Deus não ficaria tentando insistir para sempre, porque os homens continuariam voltando a esposador de lama, essa natureza, sempre ao vômito, sempre voltando atrás, sempre mostrando sua natureza, que não é compatível com a eterna, que é imunda. Vamos pegar essa questão, muito imunda. E o homem sempre vai voltar a essa questão, mesmo que ele esteja limpo, ele se suja. Mesmo que esteja limpo, se suja. Mesmo que ele estava nas coisas sagradas, ele volta lá e se suja. Ele vai amar isso. O porco ama isso. O cachorro ama isso. E ele diz: separa. Quem pode separar, separa. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Aí diz: porque seu coração, né? Seu coração é continuamente mal. Continuamente ruim, né? Vou colocar assim, mal, acho que é o mal com o mal, assim. Continuamente mal, continuamente ruim. Ele não pode ser convencido, ou seja, vai ficar tentando ir para frente, vai e volta para o mesmo canto, vai e volta para o mesmo canto. Agora nós entendemos que existem aqueles que podem aceitar, existem aqueles que não, por causa da sua natureza. Nós não vamos ficar insistindo para sempre nisso. Nós vamos deixar aqui. Olha que instrução incrível. Que a pessoa manifeste a natureza. Manifeste, ou se faça conhecido, né? A sua natureza. E deixar ela decidir o que ela quer ou não. Logo, nós não vamos ficar insistindo para sempre nisso. Não vamos ficar insistindo para mudar a pessoa. Não, o evangelho está colocado diante da pessoa, né? Eis a bênção, né? Colocar diante da pessoa, colocando diante a bênção e a maldição. E tudo isso tem a ver com mudança de natureza, mas aqueles que amam sua natureza não vão querer mudar. Não dá para ficar insistindo. Então, quando a gente pega essa frase e começa a aplicar ela, você vê que, poxa, não é só a ideia, eu não vou perder tempo com os porcos, eu não vou falar do evangelho com essas pessoas. Vai também além, tá? Além de querer debater. Não vou debater com essa pessoa porque é lançar pela aos porcos. Vai além de querer, né, defender as pessoas que atacam, defender o evangelho das pessoas que atacam ele, dos incrédulos que atacam ele. Vai além também, além de tentar explicar o evangelho para aqueles que se dizem irmãos, de tentar explicar o evangelho para os que se dizem irmãos, para os que se dizem irmãos e não são. Dizem cristãos, mas têm aparência de piedade. Vai além. São Paulo, para a gente encerrar, ele explica em certo lugar uma frase muito boa para você entender a questão da natureza e a questão de que não é compensativo ficar lançando as coisas sagradas aos cães e nem mesmo as pérolas aos porcos. Ele diz, vou pegar aqui, acho que em preto, ok. Ele diz: é impossível
que alguém tenha provado o dom e o bem de Cristo e sido iluminado, olha que interessante, ou seja, tenha sido mudado sua natureza, depois retorne e depois volte atrás, ou se arrependa, né? Atrás, aí, volte atrás, ou se arrependa. Que esse tenha oportunidade de salvação. Porque expõe novamente Cristo à vergonha e não resta mais sacrifício por ele. Vou pegar essa frase e lê-la integralmente para a gente concluir esse estudo, para você entender o quanto é mais interessante, mais profundo e belo também, o porquê ele fala não só jogar as pérolas, né? Não jogar as pérolas aos porcos, nem as coisas sagradas aos cães. Porque é impossível que... Hebreus 6, 4 ao 6 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Ou seja, a porca voltando ao despojador, o cão ao seu vômito, de onde foi tirado, a porca de onde foi tirada. Entende? Então, não ficará se insistindo para sempre. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Eu espero realmente que você tenha aproveitado esse estudo e que deixe seu comentário aqui, seu gostei, seu joinha, né? Compartilhe também, se inscreva no canal e que tenha assim sido abençoado e fique motivado também para aprender mais sobre a beleza da Escritura, a profundidade dela. Eu fico feliz por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.